Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Eu sou o professor Raiman. E eu, a Maria Carolina E Raiman. você está no canal do Apostolado Católico da família Raiman. Com direito a marretada e tudo aí hoje, né? Muito bem. Muitos barulhos. Quarta-feira, dia de nós falarmos sobre uma frase de Padre Pio. Qual é a frase para o dia de hoje, Carol? Já é a 20ª, viu? 20ª frase. 20ª. Esforce-se em unir a simplicidade das crianças à prudência dos adultos. Esforce-se em unir a simplicidade das crianças à prudência dos adultos. Muito bem. Jesus, se eu não me engano, fala no Evangelho, né, sobre termos a simplicidade, acho que é a simplicidade das pombas, prudência das serpentes, uma coisa assim. Se eu estiver enganado, vocês colocam aí depois nos comentários, que agora me fugiu assim a frase correta, né? Porque sabe que isso aqui é tudo improvisado, não tem roteiro, né? A gente... Mas enfim, provavelmente Padre Pio se baseou nessa passagem do Evangelho, para falar da simplicidade e da prudência. Simplicidade da criança, prudência do adulto, né? O próprio Jesus, ele fala também no Evangelho que para nós entrarmos no reino dos céus nós deveríamos ser como as crianças. Ele está falando dessa simplicidade das crianças. O mundo nos parece, para nós adultos, muito complexo, né? Muito complexo, muitos problemas, muitas coisas para resolver. Se você pensar, tem que ganhar dinheiro, o adulto, né? Sim. Precisa dessas coisas. Mas talvez, mesmo assim, mesmo sendo adultos, nós tivéssemos que buscar essa simplicidade da criança, né, que se entrega nas mãos do pai e da mãe. Exato. Porque aí nós vamos nos entregar nas mãos de nosso Senhor e deixa que o nosso Senhor resolve. Todas essas coisas complexas, todas essas coisas difíceis, todos esses problemas, entrega nas mãos do Senhor que Ele vai resolver. Porque a criança não tem esses problemas. Porque ela sabe que tem um pai, tem uma mãe que resolve essas coisas para ela. É verdade. Né? E além disso, a criança, ela não tem assim essas coisas de ficar pensando, será que eles vão gostar? Será que não vão gostar? Será que tá bom? Será que não tá? A criança chega e fala na lata, né? E você vê, inclusive a gente tem uma criança em casa, né? E ele vive fazendo a gente passar vergonha, inclusive, né? Que às vezes fala umas coisas assim que, né? Que você tá rindo. Porque é verdade o que você falou, né? Mas enfim, né? Essa simplicidade da criança, um coração puro, me lembra também a infância espiritual de Santa Teresinha. Isso era uma coisa que a hora que eu li a frase agora a primeira vez, né? Que a gente lê na hora, eu lembrei então fala, Carol, você que é teresiana aí, como é que é Teresinha? Não, porque a infância espiritual de Santa Teresinha, muitas pessoas confundem e até olham assim de uma forma muito com desdém, né? Porque acham que é uma coisa muito pobre. Isso é muito pobre, isso é muito simples, isso, né, não é nada. Mas existe uma teologia tão grande por trás da pequena via, né, de Santa Teresinha, que inclusive ela foi decretada pela igreja doutora. Para uma pessoa ganhar esse título de doutor da igreja, são pouquíssimos doutores, né? Entre os santos todos da igreja. Para uma pessoa ganhar esse título, ela precisa ter uns escritos assim que são muito substanciais e muito firmes e fortes, né, sólidos na fé, na doutrina da igreja. Então é uma coisa assim que a gente precisa, com a simplicidade das crianças, né, com essa questão assim de fazer as coisas pequenas mesmo, simples. No dia a dia. O menino, né, que vai lá e pega uma florzinha do jardim e ele chega todo murcho já, né? O Miguel às vezes faz isso, o Rodrigo fala, você vai dar essa sua flor pra sua mãe? Já aconteceu, né? Só pra brincar com ele, ele vem todo feliz da vida, assim, quer ver se eu pego aquela flor e boto no cabelo. Nossa, pra ele né? Claro que agora ele já também não tá mais nessa idade. Essa fase já passou também, né? Pouco. Mas deu pra entender, né? Eu acredito, assim. Então, mas essa simplicidade espiritual de Santa Teresinha, essa simplicidade que Jesus nos pede para entrarmos no reino dos céus, isso não é ser um bobinho. Exatamente. Tá? Não é ser um bobinho. Por isso que na frase de Padre Pio diz, prudente como os adultos, né? Então, nós precisamos ser simples, precisamos nos entregar mais nas mãos de Deus, deixar que Deus resolva as complexidades do mundo, né? Tá com um problema, entrega, pede para Deus que te ilumine, que mande o Espírito Santo, enfim,
e viver assim uma vida mais simples, até mesmo no sentido financeiro da coisa, sabe? Procurar um lugar, uma cidade menorzinha, mais do interior, mais de roça, né? Não se ater assim a essas coisas o tempo todo de tecnologias e computadores de última geração e não sei o que, começa a colocar tudo esses aparelhos tudo dentro da sua casa, né? Era tão bom, né? A vida da avó, a vida da bisavó, né? Fogãozinho de lenha, né? Uma chaleirinha lá esquentando. O tempo passava até mais devagar. É, a avó fazendo um tricôzinho lá, aquela coisa toda. Mas então, veja, como você estava falando, né? É importante isso, a gente ter essa simplicidade, essa leveza, mas consciente. A prudência do adulto tem essa consciência. Não é você simplesmente querer perder a hora, relaxa, né? Agora vamos levar mais leve o negócio. Não, você precisa ter consciência das coisas, né? E nessa consciência... desculpa, Carol, te cortei. Não. Nessa consciência das coisas, o seu comprometimento, principalmente com Deus, né? As suas orações, né? A sua vida de oração, a sua leitura espiritual, né? A sua ida à Santa Missa todos os dias, né? A sua confissão frequente. Não é simplesmente agora, não, então tá, vou viver uma coisa simples, vou ficar igual um tolinho, né? Um bobinho, né? Vivendo de qualquer jeito, tá? Era isso que eu ia falar, eu lembrei, uma coisa assim que aconteceu comigo, né, aqui mesmo, quando nós nos mudamos. Eu tinha assim uma preocupação até um pouco excessiva de fazer todas as orações, sabe, que eu tinha, né, que eu tenho no meu devocionário ali, franciscano e tal, ia fazer orações para antes da comunhão, para ação de graças e tal, era uma coisa assim bem mecânica. E um certo domingo, eu tava na Santa Missa, eu me lembro bem assim desse dia, né, porque me marcou muito. Uma menininha, assim, muito pequenininha, ela devia ter no máximo uns 7 anos, assim, porque aqui as crianças fazem a primeira comunhão mais cedo, né? Graças a Deus. E ela tava com véu, né, assim, bem próximo de mim, e ela simplesmente, eu olhei pra ela assim, ela tava olhando o vitral da igreja, atrás do altar, acima, assim, é muito grande e ilumina, né? Então a luz batendo no rostinho dela. E ela olhava assim para aquele Cristo assim crucificado. Com a simplicidade de uma criança. Com as duas mãozinhas assim, sabe? E eu pensei assim, meu Deus, e eu aqui olhando pro papel, né? E eu aqui olhando pro papel. São João Maria Vianney tem uma frase também sobre isso, que eu não lembro agora exatamente, mas ele fala assim que se você quer fazer uma péssima ação de graças, comece a ler. Ele fala alguma coisa nesse sentido, que você fica preso ali à leitura, né? E acaba não fazendo assim a ação de graças conforme o dia, né? Conforme aquilo que você tem para agradecer, aquilo que você tem para fazer. E aquela criança ali me mostrou isso. E a partir dali eu fui desapegando bem assim dos livros, da questão do ler, do cumprir aquelas coisas, né? Mas voltando a esse assunto assim da questão da simplicidade da criança com a prudência do adulto, porque a gente, sendo adulto, a gente sabe que a gente precisa estar na Santa Missa com piedade, com devoção, né, com tudo isso, não é assim simplesmente ir lá e ficar... Exatamente, né? Agora, isso que você falou a respeito do livro e tudo, depende muito do nível espiritual de cada um, né? Porque até o Padre Paulo Ricardo tem curso que fala sobre você começar pegando uma frase de um livro, meditando sobre ela. Então você vai fazer a sua ação de graças, pega o livro ali, para não esquecer, lê, para lembrar, e começa a meditar em cima daquilo, né? Isso é um processo. Exato, não estou falando que isso é errado, que mas errado. Para mim, né? Eu acredito que as pessoas entenderam, né? Isso aí. Que não é errado fazer isso, mas que, né, você pode tirar essa complexidade toda e deixar a coisa mais simples, uma conversa mais direta, mais íntima, com E aí você transforma essa sua ação de graça, essa conversa com Cristo em todos os momentos da sua vida, gente, né? Em todos os momentos. Eu tô aqui em casa, às vezes eu vou assim costurar, pregar um botão e ali eu tô falando com o nosso Senhor, eu vou colocar um bolo para assar, eu tô falando com o nosso Senhor, essa simplicidade. Você vê que o seu filho pequeno, a sua filha pequena, ela vai falar com você, ela vai dizer papai, mamãe, e vai contar alguma coisa, vai pedir alguma coisa, sem reservas. Sem pensar muito bem, sem medo do que vai, se vai ter uma represália, se vai dar uma bronca, se vai acontecer alguma coisa. Ela vai e fala assim aquilo que ela está sentindo, aquilo que é do coraçãozinho dela, né?
Assim a gente deveria falar com Deus também. Só que uma criança também, né, às vezes vai lá e coloca o dedo na tomada, né, entendeu? Porque não tem a prudência. Então você que é adulto, você tem que saber equilibrar essas coisas, né? Viver na simplicidade, se entregar para Deus assim como uma criança, né? Então, realmente se colocar nas mãos de Deus, assim, Deus, eu me abandono em Ti, né? Mas sempre com a prudência, né? De ser católico, tá? Desculpa. Tá? Deixa eu só concluir isso aqui, Carol. A prudência de ser católico, porque tudo bem, é simples, mas não é panteísta, não é adoração a Pachamama, a Mãe Terra, aos animaizinhos e não sei o quê. Né? É simples, mas não é protestante, não é herege. Não é dizendo que a pessoa morreu e vai virar uma estrelinha no céu, virou exatamente, anjo. Né? É simples, mas não é espírita, né? É simples, mas é católico, é prudente, né? Segue a doutrina da igreja de 2000 anos, que essa doutrina não está ainda na cabeça daquela criança ali, mas ela confia no pai e na mãe, porque o pai e a mãe têm essa função de levá-la para o céu. Padre Pio começa a frase falando esforce-se. Então, quando você estava falando ali, né, que você falava essa questão do ser simples, do se entregar, é um esforço, né, Rodrigo? É um esforço, porque nós, enquanto adultos, já construímos muitas coisas na nossa cabeça, né? Nós temos, assim, vários limites, várias coisas, então nós precisamos nos esforçar para ter essa simplicidade. Muitas dessas coisas que nós construímos foram baseadas em vícios, em erros, em pecados em do passado. até mesmo. Até mesmo. Então hoje você ter que dizer assim, não, agora eu esqueço tudo quem eu sou, né? E eu agora sou só de Deus. Então eu vou ser simples como uma criança e vou me entregar nas mãos de Deus, que Ele vai me conduzir do jeito que Ele quer. Mas claro, com todo o conhecimento que eu já tenho, eu vou ser prudente para não cair em erro, para não cair em pecado, para não cometer nenhuma falha, nenhuma heresia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.